O alarme dispara. São 6 horas da manhã. O aposento permanece escuro, a coberta parece pesada. E no exterior o planeta já iniciou seu movimento sem te aguardar. O seu primeiro embate do amanhecer não é perante o engarrafamento, nem perante o seu superior, nem perante a escassez de recursos. O seu primeiro duelo é contra o seu próprio indicador, aquele dedo que deseja pressionar o comando de adiamento. Caso você aperte esse botão, você já perdeu a primeira disputa da jornada. Você acabou de relatar ao seu intelecto: olha, os meus objetivos e as minhas funções conseguem aguardar mais 5 minutinhos de ociosidade. E é exatamente aí que reside o perigo. A ausência de foco não inicia com grandes equívocos. Ela principia com esses pequenos 5 minutinhos que nós nos damos como benefício, mas que na realidade funcionam como um tóxico gradual. Conhece aquela percepção de que a jornada terminou e você não produziu nada? Que você correu o tempo todo, mas parece que permaneceu no mesmo ponto. Isso não constitui escassez de tempo, constitui falta de liderança. Você não está liderando a sua mente. A sua psique transformou-se em uma habitação sem tranca, onde qualquer pensamento adentra, acomoda-se no estofado, apoia os pés no móvel e dita as regras para você. Napoleão Hill, em Quem Pensa Enriquece, nos adverte com um fato profundo. A autodisciplina principia com a gestão dos seus pensamentos. Caso você não gerencie o que idealiza, não conseguirá gerenciar o que executa. A sua mente não constitui um propulsor que opera isolado, ela constitui um mecanismo de triagem. E se você não determina o que adentra, qualquer elemento ocupa a área e domina a sua existência. Hoje nós iremos modificar isso, porém não com termos belos de obras de desenvolvimento pessoal que ninguém compreende. Falaremos sobre a existência prática, daquela rotina de quem utiliza transporte público, de quem possui boletos para quitar, de quem regressa exausto ao lar e apenas deseja se perder no aparelho celular. Antes de qualquer atitude, interrompa tudo por um instante. Se este conteúdo surgiu para você hoje, não ocorreu por acaso. Existem indivíduos que irão assistir e esquecer. E existem indivíduos que irão optar por mudar. Sendo assim, realize o seguinte agora, registre aqui abaixo: eu detenho o comando. Quando você redige isso, você não está apenas deixando uma mensagem, você está manifestando para o seu próprio cérebro que quem dita as regras agora é você. Não o esgotamento, não a moleza, não o divertimento. Agora, foque nesta expressão, pois ela consegue modificar o seu dia completo. O dia não inicia quando você deserta do leito, ele inicia quando você estabelece quem está na direção da sua cabeça. Se você registrou, você já realizou o passo inicial. Agora sim, iremos principiar. Hábito 1, a cadência da existência. A mente não constitui um motor, constitui um mecanismo de triagem. Visualize que a sua psique é como aquele purificador de argila que nós possuímos na área de serviço. Se você introduzir água poluída ali dentro, o purificador terá um empenho gigantesco para filtrar. Se você introduzir lama, ele obstrui. O rigor mental funciona exatamente assim. Consiste em selecionar o que você autoriza entrar para que o que se origine da sua fala e das suas ações resulte limpo e benéfico. Nós habitamos um planeta que exige a nossa concentração a todo instante. Trata-se de avisos de aplicativos? Trata-se de gravações de coreografias? Trata-se de vizinho comentando sobre vizinho? Trata-se de informativos de catástrofes no televisor? Se você não possuir determinação para relatar, isto eu recuso assistir, isto eu recuso escutar, a sua cabeça transforma-se em um depósito de rejeitos e ninguém consegue erguer um edifício sobre um depósito de rejeitos. Napoleão Hill afirmava que a mente assemelhasse a um solo produtivo. Ela devolve estritamente aquilo que você cultiva. Portanto, o questionamento é direto. O que você anda cultivando diariamente? O rigor não consiste em agir como um autômato. Rigor constitui independência. Soa peculiar afirmar isso, porém reflita comigo: quem desfruta de mais independência? O indivíduo que possui capital guardado porque demonstrou firmeza de não desperdiçar com futilidades? Ou o indivíduo que se encontra endividado com a instituição bancária porque adquiriu tudo o que avistou pela frente? Quem desfruta de mais independência? A cidadã que possui vitalidade porque demonstrou firmeza de caminhar 30 minutos diariamente? Ou a cidadã que não consegue galgar um lance de degrau sem extraviar o fôlego? O rigor te concede alternativas. A carência dele te priva de todas as preferências. Quando você coordena a sua mente, você cessa de reagir ao planeta e principia a atuar no planeta. Você cessa de figurar como objeto do torneio e principia a figurar como desportista. Registre: eu segmento o que adentra e quem manifesta isso gerencia o que se origina.
Porém agora eu necessito te advertir. Você consegue até compreender como segmentar o que adentra na sua mente, consegue até principiar a estruturar seus pensamentos. Contudo, se você não compreender como gerir o que te desafia diariamente, tudo desmorona. E é precisamente por esse motivo que a conduta seguinte é prioritária. Hábito 2, o embate do cotidiano. Vamos dialogar sobre a existência prática agora. Você regressa ao lar após uma jornada terrível. O físico padece, a mente encontra-se sobrecarregada. Você compreende que necessitaria folhear aquela obra que adquiriu ou se dedicar àquele processo seletivo ou até mesmo estruturar os gastos da habitação. Porém o estofado parece possuir um magnetismo. O dispositivo de controle do televisor parece que te evoca pelo nome. Nesse instante principia um diálogo no interior da sua cabeça. Uma corrente afirma: você faz jus a um repouso. Dedicou-se tanto hoje, postergue para o amanhecer. A outra corrente, bem suave, afirma: se você postergar para o amanhecer, o seu amanhã será idêntico ao seu presente. Napoleão Hill orientava que indivíduos comuns aguardam manifestar empolgação. Indivíduos notáveis atuam mesmo desprovidos dela. Sabe por que o público em geral desiste? Porque eles aguardam possuir empolgação. Eles imaginam que os indivíduos determinados despertam diariamente com um anseio desmedido de triunfar. Em verdade, o mistério que ninguém te revela é que a empolgação quase nunca surge. O rigor é o que te faz escutar a corrente suave. É o que te faz desertar do estofado, mesmo almejando permanecer. É o que te faz alternar o eu mereço pelo eu necessito. Epicteto afirmava que ninguém desfruta de independência se não coordena a si próprio. E é precisamente isso que se encontra em disputa aqui. Não se refere a rendimento, refere-se à autogestão. O rigor consiste em realizar sem empolgação, consiste em realizar porque necessita ser executado, consiste em gerir a sua existência como se tratasse de uma função corporativa séria, onde você atua como o diretor e o colaborador simultaneamente. E se o seu lado colaborador demonstrar preguiça, o seu lado diretor necessita erguer a voz e reestabelecer a ordem na habitação. Registre: eu executo mesmo desprovido de empolgação e quem manifesta isso triunfa diariamente. Agora, preste atenção, pois é neste ponto que o cenário se modifica. Você acabou de compreender que o embate não ocorre contra o esgotamento, ocorre contra a opção de ceder, contudo existe algo ainda mais arriscado. Portanto, prepare-se, pois na conduta posterior você irá aprender a gerenciar quem adentra e quem permanece. Hábito 3, como coordenar o sentinela da mente. Para você que deseja principiar hoje, aqui se encontram as diretrizes valiosas da existência prática. Diretriz 1, a norma dos 2 minutos. Se algo demanda menos de 2 minutos para ser executado, higienizar os utensílios do desjejum, recolher o calçado, retornar uma mensagem eletrônica relevante, execute imediatamente, não postergue para depois. O adiamento constitui a praga do rigor. Ele vai corroendo a sua segurança paulatinamente até não restar coisa alguma. Napoleão Hill orientava que a atitude imediata constitui o que divide o planejamento do êxito. E cada pequena atividade postergada reflete a insegurança que você extravia em si próprio. Diretriz 2, o sentinela da mente. Visualize que reside um sentinela na sua cabeça. Antes de autorizar um sentimento de ira, de cobiça ou de desânimo adentrar, questione: este pensamento irá me auxiliar a quitar minhas obrigações? Irá me auxiliar a figurar como um genitor melhor, uma genitora melhor? Irá me proporcionar serenidade? Caso a réplica seja negativa, impeça o ingresso. Despache para fora. Não ofereça hospitalidade para idealizações nocivas. Epicteto já orientava que não constituem os episódios que nos desestabilizam, mas a maneira como os deciframos. E essa preferência pertence a você. Diretriz 3. Organize o seu leito. Parece futilidade, correto? Porém organizar o leito constitui a sua vitória inicial. Constitui a comprovação concreta de que você dominou a sua moleza logo cedo. Se você não consegue sequer alinhar um tecido, como deseja administrar a sua realidade financeira ou corporativa? O rigor reside nas minúcias. Aristóteles afirmava que a primazia constitui conduta. E a conduta principia nas minúcias imperceptíveis. Se você supera o pequeno, você está se capacitando para superar o grande. Diretriz 4. Interrompa o ruído. Elimine os avisos desnecessários do aparelho celular. Cada ocasião em que o seu celular emite som e você observa, você entregou o acesso da sua mente para outrem. Reassuma a gestão. Estabeleça quando você deseja observar os recados, não quando o planeta deseja te interpelar.
Registre, eu coordeno minha psique. E quem manifesta isso assume a gestão da própria realidade. Agora, preste atenção, pois é neste ponto que muita gente perde o torneio sem sequer notar. Você já compreendeu como coordenar o sentinela da sua mente, já sabe impedir o que te enfraquece e atuar no que te impulsiona. Contudo, existe um obstáculo silencioso. E é precisamente aqui que ingressa o patamar seguinte, a conduta que divide quem planeja de quem efetivamente modifica de existência. Hábito 4, a rotina, a escadaria de fragmentos. Frequentemente nós sentimos que estamos buscando progredir, porém parece que o terreno cede sob os pés. Assemelhar-se a galgar uma escadaria elaborada de areia. Caso você interrompa a subida, a areia desmorona e você regressa ao ponto de partida. O rigor é o que umedece essa areia e a converte em degrau de rocha. Não busque modificar tudo simultaneamente. Ninguém se converte em um eremita do rigor de um instante para o outro. Principie com um elemento, um único elemento que você compreende que necessita executar e não executa. Pode consistir em ingerir mais líquidos, pode consistir em cessar de lamentar da existência, pode consistir em despertar 10 minutos mais cedo. Domine essa pequena atividade. Quando você coordena uma pequena vertente da sua existência, a sua mente obtém segurança. E aqui ingressa um fundamento potente de Napoleão Hill. A reiteração de pequenos triunfos consolida a crença em si próprio. Você principia a comprovar empiricamente que consegue. O cérebro principia a aceitar que você é capaz. E a partir daí o que figurava complexo convertisse em rotina. O que figurava penitência convertisse em prática. E a prática constitui o que edifica o porvir. Observe ao seu redor. Os indivíduos que você estima, aqueles que parecem possuir a existência estruturada, não constituem super-humanos. Eles apenas aprenderam a declinar perante os desejos do instante em benefício de um aval para o porvir. Eles aprenderam que o incômodo do rigor é passageiro, porém o incômodo do remorso perdura continuamente. Como orientava Sêneca, quem não estabelece para onde navega, termina sendo conduzido por qualquer correnteza. Tudo o que você se encontra experimentando hoje constitui fruto das opções que você adotou tempos atrás. Se você usufrui de vitalidade, é porque se preservou. Se enfrenta contratempos, é porque em algum ponto o rigor falhou. A excelente informação é que o seu eu de amanhã submete-se ao que o de hoje irá executar agora quando este conteúdo findar. Não aguarde a segunda-feira, não aguarde o início do período. Não aguarde o cenário progredir. O cenário apenas progride quando você progride. A existência não se torna mais simples. Você é quem se torna mais vigoroso por meio do rigor. Coordene sua mente para divisar janelas de oportunidade onde os demais enxergam contratempos. Coordene sua mente para produzir enquanto os demais repousam. Coordene sua mente para demonstrar gratidão pelo que possui enquanto empenha-se pelo que almeja. A psique constitui um colaborador fantástico, porém um condutor terrível. Caso você não emita diretrizes a ela, ela irá te emitir diretrizes que irão te conduzir para o declínio. Registre, eu galgo um degrau por jornada. E quem manifesta isso edifica um porvir consistente. Porém aqui se encontra o detalhe que pouca gente nota. Você consegue até edificar rigor, consegue até principiar a galgar essa escadaria, porém se você não compreender quem se encontra na gestão, tudo desmorona novamente. Sendo assim, preste atenção, pois a etapa seguinte não constitui apenas relevância, constitui o que divide quem opera por impulso de quem edifica o próprio porvir. Hábito 5, o despertar da percepção. Você constitui o comandante. Muitos indivíduos experimentam a existência no modo automatizado. Eles despertam, produzem, alimentam-se, assistem ao televisor e repousam. Eles não estabelecem coisa alguma, eles meramente reagem ao que sucede. Como orientava Sêneca, se você não compreende para qual ancoradouro está navegando, nenhum deslocamento de ar é propício. O rigor mental constitui o que interrompe o modo automatizado e posiciona a direção da aeronave na sua posse. Pode soar intimidador no início. Comandar demanda empenho, exige concentração perene, porém constitui o único meio de atingir o ancoradouro que você selecionou e não onde o deslocamento de ar te conduzir. O vento da existência sopra para qualquer quadrante, porém constitui o posicionamento da lona, o seu rigor que estabelece para onde a embarcação navega. Não se confronte com os demais. Confronte-se com quem você figurava ontem. Se hoje você demonstrou 1% a mais de rigor do que ontem, você já triunfou. Esse 1% somado no decorrer de um período reconverte qualquer indivíduo em uma referência. E aqui ingressa uma das teses mais potentes de Napoleão Hill. O triunfo não provém de grandes transições.
Ele provém da reiteração de pequenas opções adequadas. O rigor constitui o rendimento capitalizado do triunfo. Por vezes nós almejamos demonstrar rigor, porém o meio não coopera. Se você deseja cessar de ingerir doces, não conserve doces no mobiliário. Se você deseja se dedicar aos estudos, não conserve o celular adjacente ao livro. Se você deseja despertar cedo, posicione o alarme distante do leito para você necessitar se levantar para interromper o som. A mente coordenada compreende que é passível de erro. Ela não confia unicamente na energia da determinação. Ela estrutura táticas para simplificar o trajeto adequado e dificultar o trajeto incorreto. Isso constitui discernimento direcionado ao rigor. Consiste em estruturar a área de embate antes de a disputa principiar. Registre: eu me encontro na gestão. E quem manifesta isso cessa de reagir e principia a experimentar a existência com propósito. Agora, foque nisso, pois é neste ponto que a maior parte dos indivíduos fracassa. Não adianta assumir a gestão hoje, se amanhã você abdicar de tudo novamente. E é precisamente aqui que ingressa o patamar seguinte. Hábito 6. A caminhada é extensa, porém o trajeto constitui um só. Não se iluda. Existirão jornadas em que você irá falhar. Existirão jornadas em que a moleza irá triunfar. O mistério não consiste em jamais tombar, mas sim em não permanecer no chão. O rigor mental consiste em possuir a têmpera de recomeçar no instante posterior à falha. Cometeu um deslize no desjejum, demonstre rigor no jantar. Não se dedicou pela manhã, dedique-se à noite. Como orientava Epicteto, não constitui o que sucede, constitui o que você executa com o que sucede. A mente frágil se penaliza. A mente coordenada reajusta a direção. A mente coordenada não desperdiça tempo se penalizando. Ela despende vigor reajustando a direção. O ontem já transcorreu. O porvir ainda não se manifestou. O único espaço onde o rigor consegue atuar constitui o presente. Estamos atingindo o desfecho deste conteúdo, porém este constitui meramente o início da sua nova realidade. Coordene sua mente, administre sua existência. Figure como o projetista da sua própria narrativa. O planeta encontra-se repleto de indivíduos comuns que executam feitos fantásticos porque possuíram o rigor de jamais abrir mão de si mesmos. E aqui se encontra um fato que você necessita conservar. Napoleão Hill orientava que a constância constitui o componente que reconverte anseio em concretização. Não se refere a principiar entusiasmado, refere-se a dar continuidade mesmo quando não se encontra. Você constitui um desses indivíduos. Confie, atue e atinja. Vamos regressar àquela representação do purificador de argila, pois ela constitui imensa potência. Sabe quando nós introduzimos líquido na porção superior do purificador, ele demanda tempo para descender. Ele transita por um componente de cerâmica gota a gota. O rigor mental constitui exatamente esse método de purificação compassado. Na atualidade, nós experimentamos uma inundação de dados. Assemelhar-se a alguém arremessando um recipiente de água lamacenta no seu purificador continuamente. Se você não possuir o rigor de higienizar o seu componente de cerâmica mental, o líquido irá cessar de emanar limpo. Em que consiste higienizar o componente? Consiste no recolhimento, consiste no tempo desprovido de monitores, consiste no tempo de ponderação. A mente coordenada compreende que o excesso de dados constitui, em realidade, uma vertente de desinformação. O indivíduo que domina tudo sobre a rotina das celebridades, porém não domina quanto possui na reserva financeira, constitui um indivíduo com a mente obstruída. O rigor consiste em selecionar a excelência em detrimento da volumetria. Consiste em folhear uma obra que te instrui uma perícia nova, em contrapartida a assistir 10 gravações que meramente te provocam riso por 10 segundos. O riso constitui algo positivo, porém ele não edifica o seu porvir. O entendimento direcionado edifica. Registre: eu continuamente recomeço e quem manifesta isso jamais perde o torneio. Porém agora eu necessito te advertir, pois é neste ponto que a maior parte das pessoas estagna. Você já compreendeu que tombar integra o processo? Já compreendeu que recomeçar constitui obrigação, contudo existe um patamar posterior e ele divide quem planeja de quem efetivamente atinge. Pois não adianta se levantar diariamente se você não compreender onde empregar o seu vigor. A conduta 7 não se refere a empenhar-se mais, refere-se a operar de maneira adequada. Hábito 7, o rigor do labor e a utilidade. Frequentemente nós observamos a nossa atividade e ponderamos: eu não aprecio isto, por essa razão não possuo rigor. Porém a realidade manifesta o oposto. Você não aprecia porque não possui rigor para figurar como excelente nisso.
A primazia manifesta contentamento. Quando você figura como o melhor no que executa, a atividade cessa de constituir um fardo e converte-se em uma vertente de estimor próprio. E aqui ingressa um fundamento potente de Napoleon Hill. Você é compensado não unicamente pelo que executa, mas por quem você se reconverte ao executar. O rigor mental na atividade consiste em executar o seu melhor mesmo quando ninguém se encontra observando. Consiste em fornecer além do que foi solicitado. Consiste em gerir o empreendimento do seu superior como se tratasse do seu próprio. Pois a perícia que você aperfeiçoa ali pertence a você e ninguém consegue destituir. Se você atua como operário, posicione o bloco com exatidão. Se você atua como comerciário, recepcione com o melhor semblante. Se você atua como condutor, dirija com a maior proteção. O rigor na atividade constitui a semente da sua emancipação financeira. Quem demonstra lealdade no escasso será posicionado sobre o abundante. Essa constitui uma diretriz secular que jamais falha. O seu rigor de amanhã principia na noite de hoje. A mente desprovida de rigor permanece no celular até 1 hora da madrugada, observando elementos que não acrescentam coisa alguma. O efeito: despertar fatigado, colérico e desprovido de concentração. A mente coordenada possui um protocolo de finalização. Ela interrompe os monitores 1 hora antes de repousar. Ela projeta as 3 atividades primordiais da jornada seguinte. Ela demonstra gratidão pelo que experimentou. Esse protocolo estrutura o terreno para um repouso revigorante e um despertar vitorioso. Reflita no rigor como um tecido muscular. Se você jamais exercita, ele enfraquece. Se você exercita um pouco diariamente, ele se expande. No início, incomoda. Posteriormente você se adapta. E, por fim, você sente carência quando não exercita. O rigor mental converte-se em componente da sua individualidade. Você não se encontra rigoroso. Você constitui um indivíduo rigoroso. Registre: eu executo o meu melhor continuamente. E quem manifesta isso reconverte a atividade em concretização. Porém agora eu necessito te advertir. Se você estagnar aqui, você figurará apenas como mais alguém entusiasmado e não reconvertido. Pois rigor na atividade te conduz distante. Contudo existe algo que estabelece se você irá dar continuidade ou regressar tudo ao ponto zero. E é precisamente isso que a conduta derradeira irá romper. Hábito 8, a potência da conduta e o rompimento dos vínculos. Uma conduta assemelhar-se a uma corrente. No início, os elos configuram tão delgados que você sequer percebe, porém com o tempo eles se tornam tão robustos que você não consegue romper. A ausência de rigor edifica vínculos de ferro que te imobilizam na mediocridade. O rigor edifica vínculos de ouro que te imobilizam no triunfo. Para romper uma corrente de ferro, você necessita de um impacto robusto. Esse impacto constitui a opção que você adota hoje, constitui o basta. Constitui o instante em que você observa o reflexo e afirma: eu não admito mais experimentar a existência dessa maneira. A partir dessa opção, cada manifestação de rigor constitui uma pancada na corrente antiga. Pode demandar jornadas, semanas ou meses, porém em dado instante a corrente se rompe e nesse dia você irá experimentar uma suavidade que jamais vivenciou anteriormente. Pois como orientava Napoleon Hill, opções autênticas fazem-se acompanhar de atitude imediata. Se não existiu atitude, não configurou opção, configurou meramente comoção. A independência de figurar como proprietário de si próprio constitui a maior honraria que um indivíduo consegue atingir. Quando você coordena a sua mente e modifica a sua existência, você não modifica unicamente para si. Você se reconverte em uma referência para os indivíduos ao seu redor. Os seus descendentes irão notar a sua transição e irão aprender pelo testemunho, não pelos termos. Os seus camaradas irão constatar a sua nova postura e alguns irão se motivar a modificar de igual modo. O rigor constitui elemento transmissível. O planeta encontra-se desprovido de testemunhos práticos de superação. Não de personagens fictícios de projeções, mas de gente de carne e osso que optou por progredir. Ao coordenar a sua mente, você está prestando um benefício à sua estirpe, à sua coletividade e ao planeta. Não desmereça a potência de uma existência coordenada. Ela constitui o alicerce de tudo que se manifesta bom, íntegro e autêntico. Constitui o trajeto restrito que conduz à existência plena. Enquanto a maior parte seleciona o trajeto amplo da facilidade e do contentamento instantâneo, selecione você o trajeto do rigor. O ancoradouro final compensa cada parcela de empenho. Registre: eu rompo meus vínculos. E quem manifesta isso atinge a própria independência. Se você atingiu este ponto, compreenda, isto não configurou meramente um vídeo,
configurou uma convocação. A maior parte dos indivíduos irá assistir, anuir e dar continuidade experimentando a existência precisamente da mesma forma. Porém alguns, escassos, e porventura você integre esse grupo, irão optar por atuar. E é neste ponto que tudo se modifica, pois o entendimento desprovido de atitude constitui meramente devaneio cômodo. Porém quando você emprega, ele se reconverte em potência real. Agora eu almejo entender de você. Você irá dar continuidade postergando ou irá principiar hoje? Registre aqui abaixo. Eu detenho o comando. Ao realizar isso, você não está redigindo meramente um comentário, está firmando um pacto com a sua própria existência. E se este conteúdo despertou algo no seu interior, dissemine com alguém que necessita despertar de igual modo, pois por vezes uma opção modifica tudo e um recado atinge no instante adequado. Prepare-se, pois a etapa posterior dessa caminhada consegue desvendar seus olhos de uma maneira que você jamais presenciou anteriormente. O seu porvir não aguarda. Ele réplica a quem adota opções. M.